E aí, chefe, sabe o que é Security Gateway? Sabe? É uma porta de segurança, né? É um tipo de uma proteção que os carros modernos e conectados possuem hoje em dia. Tá achando que vai pegar aquele scannerzinho simples e vai plugar no conector BD2 e vai fazer a manutenção do carro? Não, as coisas mudaram. Muito bem, muito bem, muito bem. E não é que a tecnologia chegou? Bom, ela já existia, mas agora foi aprimorada. Esse lance de carro conectado já existe, se não que eu me lembre, 2012 a Volvo já tinha alguma coisa de carros conectados na internet. Só que agora a internet evoluiu, a velocidade, os aplicativos, né? Tudo isso, essa interface de comunicação de você, dono do carro, com o carro mudou, avançou e melhorou bastante. Querem ter uma noção do que eu estou falando? Esse Security Gateway? Pois é, um carro conectado desse pode ser invadido por hackers. Se tiver pessoas mal intencionadas, elas podem invadir a eletrônica do carro. Mas como, ADG? Impossível. Vai fazer o que com o carro? Vocês querem ter uma noção simples do que pode acontecer? Vamos lá, vamos entrar aqui no meu aplicativo. Aqui eu tenho o aplicativo e eu posso, por exemplo, trancar as portas. Trancado. O carro está trancado. Eu posso destravar? Posso também. Tudo remotamente. Vamos ver? Destravado. Não é legal? Eu quero ter o conforto de... Eu estou saindo do trabalho, meu carro está lá no estacionamento e eu quero já deixar o meu ar-condicionado ligado, fresquinho, na hora que eu entrar no carro, está calor, 40 graus aqui em Vinhedo. E eu quero então dar partida no meu motor. Motor em funcionamento. Desligar o motor. Motor desligado. Acionar luzes, buzina. Também. Parecem coisas bem simples, mas a tecnologia está avançando de tal maneira que até mesmo atualizações de módulos dos veículos você não vai precisar de mais em concessionária. Isso não vai demorar muito tempo para que as atualizações, novos arquivos possam chegar até o seu carro sem a necessidade de você ir a um concessionário. Não é legal? Está avançando bastante. E da mesma maneira que a gente vê um sistema via aplicativo entrando num carro, uma pessoa mal intencionada também pode fazer esse tipo de coisa. Por isso existem protocolos de proteção e agora não vai ser tão simples você entrar nesses sistemas. Até mesmo na hora de fazer a simples manutenção com o antigo scanner, vai ter que ser um scanner homologado e você vai ter que pagar por uma licença. Cada vez que você for ter que entrar para poder fazer a manutenção, você vai precisar então de assinar esse acesso ou pagar individualmente. É o avanço, é o custo da tecnologia. Se vocês querem ver um review bem completo desse carro, eu vou deixar aqui, ó. Vai lá, eu coloquei esse carro no elevador, falei da construção dele, é um carro legal. Só que agora eu tive a oportunidade de ficar com esse carro mais tempo, de usar ele no dia a dia. E vou falar para vocês, que carro legal. Legal, porque ele está todo moderno, todo conectado. Para você que gosta de botão e tecnologia, tem bastante. E para você que está buscando um carro eficiente, um carro econômico e com bom desempenho, tá aqui. Esse motorzinho 1.2, olha, chamou a minha atenção. Bora que eu vou falar mais um pouquinho dele, apesar de ter mostrado no review. Deixa eu dar uma atualizada para vocês do que é esse carro, de como ele conviver com ele durante uma semana e vocês vão poder acompanhar agora. Bora lá. Vamos abrir o carro aqui no aplicativo, carro aberto, só para dar aquela incrementada, né, galera? É legal, né? Bacana isso, né? Vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo Security Gateway. Meu amigo, tá pensando o quê? Os carros agora estão conectados. Muito legal, né? Aí você me pergunta, ô DG, comprei uma tracker dessa daqui, ela veio lá com o chip próprio e tudo mais. Ah, mas eu não vou renovar isso não. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse carro, ele tem um sistema
de internet próprio, né? Um 4G próprio. Qual que é a vantagem disso? O seu aparelho tem um alcance menor do que o carro. Deixa eu explicar para vocês. O seu celular, já dentro do carro, ele já perde eficiência. É como se seu celular estivesse dentro de uma gaiola, vamos dizer assim. Estivesse dentro de uma gaiola. E aí você já perde no seu Wi-Fi. Beleza? Ok. O carro não, ele já tem uma antena um pouco mais forte. Deixa eu tentar ilustrar para vocês. Vamos imaginar o Tarzan na selva, ok? Quando você está usando isso daqui, você utiliza aquele como se fosse um cipó mais curto. Cipózinho curto. Oi, pula para outro cipózinho. Oi, vai, entendeu? Beleza. Com esse sistema do carro, você pode pular para cipó mais longo, árvore mais distante. Entenderam? Compreenderam? Bom, estuda aí como é que funciona a conexão de internet, que eu não vou ficar dando aula para vocês disso, até mesmo porque eu não sei, tá bom? Mas é uma internet melhor, mais potente, beleza? Então, legal. Aqui está o nosso motorzinho tricilíndrico, 3 cilindros, a construção é parecida com a do Onix, a plataforma é derivada do Onix, mas não é a mesma plataforma, é derivada, é diferente. E aqui nós temos um motorzinho fantástico, que eu digo para vocês, eu não sei a longo prazo, durabilidade, como é que vai ser a parte de manutenção, é uma correia dentada molhada, né? Mergulhada no óleo, né? Então eu não sei como vai ser no futuro, mas eu imagino que vai ser um motor tranquilo. E aqui ele tem o turbo, é um motor turbinado, né? Que funciona muito bem. Eu digo para vocês que esse 1.2 se comporta facilmente como 1.8 ou até mesmo alguns 2.0 aspirado. O motor rende bem, tem torque em baixa e é muito econômico. Em rodovia, eu consegui 18 km por litro com ele, foi bem bacana, tá? A gente fez um teste, esse carro mais o HR-V 1.8 e esse carro foi 1 km, 1,5 km, aproveitou num litro de gasolina. Bacana, né? Mais eficiente. Porém, quando a gente fala de durabilidade, robustez, a parte de construção ainda está muito novo, é um carro recém-lançado. Tomara que seja um produto durável, assim como ele é tecnológico, beleza? Daqui a pouco a gente vai dar uma volta nele e vamos comentar mais uma vez sobre as impressões ao volante. Pessoal, é o seguinte, uma coisa que vem sempre trazendo bastante conversa dos especialistas de plantão é que esse motor, na configuração Brasil, foi adotada a injeção indireta. Esse motor existe ele na configuração de injeção direta em outros mercados, mas para o Brasil foi feito um estudo que leva em consideração o nosso combustível, a variação de qualidade desse combustível, a utilização do etanol também como um combustível, porque o carro tem que ser flex no Brasil, e a Chevrolet fez uma coisa bacana. Ainda, as nossas normas de emissões permitem ainda que seja utilizada uma injeção indireta e o motor ainda esteja dentro das emissões para o Brasil. E ele usa, então, os bicos de injeção indireta. Quais são as vantagens? As vantagens é que eu não tenho uma bomba de alta para dar problema, principalmente com etanol. Eu não tenho bicos de injeção direta, que também dão bastante problema, principalmente na linha Volkswagen, que trabalham com motor 3 cilindros turbo injeção direta. Eu tenho caixas de injetores com problema aqui e bomba de alta, né? Então a experiência que eu tenho, não estou falando que o produto da Volkswagen seja ruim, mas com o passar do tempo a experiência que a gente tem aqui apresenta problemas, principalmente por causa do ataque corrosivo do álcool, do etanol. Então aqui foi utilizado injeção indireta. Qual que é a vantagem? Manutenção. Você não vai ter aqueles problemas cabulosos da injeção direta de algumas marcas, beleza? Pô, DG, tem tanquinho de partida a frio? Não, não tem tanquinho de partida a frio. É uma injeção muito moderna. É o último passo de avanço de injeção eletrônica antes de chegar na injeção direta. Porque aqui nós temos um sistema de aquecimento dos injetores. Os 3 injetores recebem um aquecimento que consegue, então, vaporizar melhor esse combustível, né? Então, esse combustível ele entra melhor, numa temperatura bacana que facilita a partida independente da temperatura que está. Legal? Bem bacana a sacada da Chevrolet. A manutenção desse Tracker é a mesma, é praticamente a mesma de um Onix. É um carro pensado para atender o brasileiro. Achei bacana. Agora o pessoal vai falar que foi a GM que me pagou, né?
porque eu falei bem dos Renault, eu estou recebendo da Renault. Fiz um vídeo, falo bem dos japoneses, estou sendo pago para os japoneses. Falei do Peugeot 208, estou sendo pago pela Peugeot. Eu estou ficando rico, galera. Está sobrando muita grana. Você tem que ver adinheirado. É muita grana, né? Nada, né, pessoal? Tá aqui. Produto. É incrível ver a qualidade dos produtos, como estão melhorando no nosso país. E esse carro foi pensado para o mercado brasileiro. Eu achei bem legal. Ele não é aquela construção de um japonês, mas ele compensa essa diferença de construção com pacote, com recheio de coisas. Farol em LED, teto solar, uma central multimídia moderna, então uma série de coisas. Uma coisa que eu gostei nesse carro, pessoal, é o espaço interno. E aqui o banco está ajustado para mim, aqui, praticamente para uma pessoa da minha altura. E a gente utilizando aqui a cadeirinha aqui atrás, fica distante do banco, não fica aquela coisa difícil de mexer. Tem carro que fica esbarrando, principalmente se você for utilizar a cadeirinha assim, ó. Se você for utilizar a cadeirinha nesse formato, aí em alguns casos, olha só, essa base aqui quando está inclinada encosta no banco da frente. Eu vou reclinar aqui a cadeira e ver se isso vai acontecer. Pronto. Essa situação aqui, ó, para os papais sabem, ó, dependendo da altura do motorista, né, do comprimento das pernas, pode ser que encoste aqui no banco. É uma coisa que eu sempre gosto de verificar nos carros hoje em dia. Esse aqui utiliza o sistema Isofix, então tranquilo, vai ficar travado, né? Mas em alguns casos, geralmente a mamãe vai aqui atrás, então o banco vai mais para frente. Vou fazer aqui agora, eu vou afastar esse banco para frente e colocar para ver como é que vai ficar com o banco todo para frente. Agora sim, para os papais, dá para você utilizar a cadeirinha reclinada tranquilamente com o banco afastado para frente, tá bom? Tem um bom espaço aqui atrás e eu estou gostando de mostrar essa parte nos reviews porque tem muito papai, tem muito neném da quarentena chegando aí, não tem? Pois é, se for igual a DG, tenho certeza que vem um bebezinho da quarentena aí. Você deve estar pensando em pegar um carro um pouco maior, né? Para carregar a criança, colocar o bebê conforto e tudo mais. Então, tá aí uma ideia do como é que você vai aproveitar o seu Tracker. Agora vamos ver o porta-mala. Eu tenho aqui então a mala mamãe. As duas são da mamãe. Papai leva a mochila. Vamos ver aqui. Vamos colocar a mala aqui atrás. Vamos ver se esse porta-malas leva de... Opa! Gostei demais! Já gostei da bagaça aqui, ó. A maior mala que eu tenho, beleza, coube, ainda sobrou espaço aqui atrás, legal. Vamos colocar outra mala da mamãe, porque a mamãe vai mamãe. Oh, que maravilha! Maravilha, as duas malas estão aqui, as grandonas. Daria para utilizar uma outra mala menor, mochila. Dá para colocar aqui aquela caixa para trazer o queijo lá de Minas. Quando você vai lá em Belo Horizonte, tem que trazer queijo e biscoito, né? Então sobra espaço aqui para isso. Não dá ainda para utilizar o carrinho de bebê aqui, né? Se colocar muita mala. Questão de escolha. Mas dá para colocar o carrinho aqui dobrado, de boa, com uma mala. Gostei do tamanho do porta-malas. Vamos lá. Se a gente pegar números de porta-malas assim, na tora, capacidade em litros, esse daqui tem um pouco menos de 400 litros. Mas o que eu achei bacana nesse carro é a disposição de como esses litros serão, divididos aqui, né? Porque você pode ter um carro com uma capacidade grande, pode, mas não tem a boca, não tem como você colocar um determinado tipo de objeto, né? Às vezes vai ter um braço que vai invadir o lugar onde as malas estão, né? Ou ele é estreito, né? Agora esse daqui gostei muito. Ele tem um detalhe, tem uma bandeja aqui também, olha que legal, pessoal. Uma bandeja, não sei se é um acessório ou se é de série, se caso derramar algum tipo de caldo aqui dentro, né? Vai carregar alguma coisa úmida, né? Por aqui tem um step, ele usa o step temporário, aquele de uso temporário, né? Bacana, já faz uma diferença isso daqui, ó. Você vai carregar alguma coisa, aquela carninha, buscar aquele peixinho, né? Corre aquele caldinho, pelo menos você lava só esse daqui, né? Não recomendo fazer esse tipo de transporte, tá bom? Você pode rebater também aqui os bancos, né? O banco é bipartido e você pode rebater e virar aqui carregar bastante coisa, né? Um carro bem versátil. E até mesmo tem uns ganchinhos aqui para você colocar sacolinha, né, de supermercado. Que carrinho legal, tá? Que carrinho legal. Deixa eu sentar aqui atrás só para poder fechar com chave de ouro, para a gente poder falar do espaço interno aqui. Vamos lá. Ó, espaço interno legal. Vão dois adultos bem confortáveis.
com USB para carregar o seu iPhone, né? Porque iPhone bateria não dura nada, então você pode conectar aqui de boa, vai tranquilamente, ó, bom espaço, carro gostoso, um acabamento relativamente bom. Hoje todos os carros têm esse padrão de acabamento plástico com um tipo de acabamento, de uma textura, né? Ficou legal também. Bom, review de textura, de painel soft touch, tem outros canais aí mostrando, tá? Aqui a outra pegada. Vamos lá, vamos dar uma volta. Muito bem, pessoal. Conectividade. Hoje, carro tem que ter conectividade. Eu preferia se fosse o espelhamento do telefone sem fios, mas esse daqui utiliza fios sem problema algum. É importante utilizar um cabo de qualidade, ok? Se for aquele cabo Tabajara, não vai funcionar bem. Então tem que ser um cabo original, Samsung ou do Apple, para poder fazer uma comunicação legal. Partida por botão, cara, é muito legal isso, né? Ó. Depois que você acostuma com isso, você não quer saber de ficar colocando chave, não. Esse carro, ele trouxe muita coisa legal, muita tecnologia, né? Partida por botão, carregamento por indução, porém, ainda tem o freio de estacionamento por alavanca. Você está entendendo que é tipo um cobertor curto? Não adianta você querer tudo num carro só, porque aí você vai mudar de categoria. Por exemplo, se você pega o HR-V que a gente está testando também junto, o HR-V tem um freio de estacionamento elétrico, mas não tem carregador por indução, na versão com os preços compatíveis, né? Não tem a partida por botão, na versão com o preço compatível. Claro que existe HR-V com a versão mais completa, inclusive com um motor fantástico, que é 1.5 Touring, né? Então você vê que é aquele cobertor curto, tá frio e você tem que escolher cobrir a perna, cobrir os braços e fica naquela. É isso, o mercado trabalha assim. E você vai buscar qual o melhor produto que vai te atender. Tô falando bastante, vamos dar uma volta, que eu acho que é legal a gente dar uma volta. Vou zerar aqui o meu computador de bordo zerado, e vamos dar a nossa volta? Vamos dar aquela volta que eu sempre faço. Enquanto isso eu vou falar do que eu acho do carro. Primeiro, uma das coisas que eu já busco hoje no carro, farol em LED. Farol em LED ilumina muito, né? Bem mais legal. Segurança, né? Direção super leve, assistência elétrica, que direção gostosa, que carro gostoso de dirigir. O acabamento do interior, os bancos, aqui o painel, tá? Retrovisor fotocrômico, aqui um OnStar, né? Que você pode pedir, solicitar socorro, uma série de coisas legais. É um carro muito legal e ó, filtra bem, carro gostosinho de dirigir. Daqui a pouquinho, na hora que eu estiver quase chegando na Anhanguera, eu volto a falar com vocês novamente. Lombada, quebra-mola, vou atacar um pouquinho mais, ó. Passa de boaça, suspensão muito bem acertada e calibrada. É por isso que os SUVs vêm ganhando cada vez mais o coração do usuário normal. O Gearhead é uma raça diferente, tá? É diferente. Um dia a gente vai falar sobre Gearhead. Gearhead é outra conversa. Montadora não fabrica carro para Gearhead, tá? Montadora fabrica carro para mercado. E o mercado quer praticidade. O mercado quer um carro que é prático, que é econômico, que agora é conectado, né? Sabe aquelas borboletas que o pessoal gosta de ficar no volante? Tem que ter borboleta. Isso é coisa para entusiasta. O público convencional geralmente não importa com isso. Por falar nisso, se eu colocar esse câmbio em L, eu posso, aqui ó, escolher qual a marcha que eu vou deixar ele fixo. Então é bem legal. Muita gente acha que é para troca manual, aqui esse negócio tem na alavanca, mas não é. Você vai colocar ele reduzido e vai, através do botão de mais e menos, colocar qual a marcha que você quer deixar fixa para uma determinada situação. Não confundam as coisas. Isso aqui é um câmbio automático convencional que você coloca em drive e boa. Atende muito bem. Que câmbio legal, que casamento bacana desse câmbio automático com esse motor 1.2. Muito legal. E continuando, filtra muito bem. Carro gostoso de dirigir. É prazeroso dirigir o Chevrolet Tracker, tá? Bem legal. Parece que vem novidade aí. Vai vir uma versão Premier com o motor 1.0 turbo. Pô, Deji, mas por que vem 1.0? Bom, para mim é questão de impostos. Com motorização 1.0, ela vai poder vender um carro com esse nível de equipamentos e refino um pouco mais barato, porque
O imposto acho que muda de 11 para 7, eu não tenho certeza, depois eu confiro isso para vocês. Eu sei que o motor acima de 1.0, entre 1.0 e o 2.0, se não me engano, é 11% de imposto, tá? Eu tenho que confirmar isso. Vou colocar na tela para vocês aí a tabela dessa parte de impostos. E o carro até 1.0 para baixo, ele paga 7%. Isso faz uma diferença bem grande num carro que custa 112 pica-paus, né? Então vamos lá. Direção bacana. Farol em LED. Parque Assist. Atenção você que tem dificuldade de estacionar carro, né? Até para você que sabe dirigir muito bem, mas quer comodidade. Esse carro tem Parque Assist, te ajuda a estacionar, ajuda a fazer a manobra. Legal, né? Tá entendendo como que a Chevrolet conseguiu reunir esse tanto de coisa bacana num carro de preço competitivo? Porque se falar que o carro é barato, quem me assiste vai me xingar, porque no Brasil existe a barreira psicológica dos 100 mil reais. Passou dos 100 mil reais, o carro é caro. Calma, para falar se um produto é caro ou barato, tem que ver o que ele te entrega, tá bom? Então vamos lá. Agora é hora de pegar aqui, vamos ver, curva. Esse carro também tem aquele sisteminha de quando você vai fazer a curva um pouquinho mais quente, ele dá aquela pinceladinha no freio da roda de dentro. Então, às vezes você está acelerando, tá um pouquinho quente, a carroceria não rola muito, legal, ainda mais para um carro centro de gravidade mais alto, né? Ele dá aquela pinçadinha no freio, na parte interna, mantendo o carro que mais na curva, legal, né? E andando com o carro, vamos colocar aqui 100 km por hora, que é o permitido aqui na nossa Anhanguera. Vamos colocar 100zão aqui para ver. São 6 marchas, o câmbio, lindo. Vamos lá, troca, trocou, 100 km. Menos de 2.000 rotações por minuto, eu estou a 100 km por hora. Incrível. Aviso de colisão. Viu? Ó, pode bater, ele... Viu? Legal, né? Segurança, né? Isso tudo é muito legal. Eu tô aqui agora a 100 km por hora, abaixo das 2.000 rotações por minuto. Isso se traduz em economia de combustível. A gente vai comprovar isso daqui a pouquinho, a hora que eu chegar no final do nosso circuito, tá? Legal, escutem. Teto solar bacana, tá fechado e claro. E o ruído lá fora, 100 km por hora. Tranquilo, isola bem o ruído lá de fora. E ele tem aviso de ponto cego. Ou seja, se eu não estiver prestando atenção aqui, não tiver um carro aparecendo no meu campo de visão aqui no retrovisor, e ele estiver fora, ele vai me mostrar aqui nesse sensor. Legal, né? Bem bacana também. Bem completo o carro, viu? Bem completo. É uma boa opção para quem está buscando um carro para família, tá? Que reúne aí um bom pacote de equipamentos e uma economia, né? Com um bom desempenho. Gostoso de andar, o carrinho esperto. Na volta, na hora que a gente estiver retornando, que for fazer a esticadinha na volta, eu vou mostrar para vocês. Sabe aqueles bancos esportivos com abas bem pronunciadas? Aqueles bancos são legais para você que gosta de uma tocada esportiva, sim. Mas em viagens muito longas, eu particularmente me incomoda. Porque eu gosto de viajar com perna aberta. Eu não sei você, homem, que está assistindo aqui agora o vídeo, mas eu viajo com a perna aberta. Não sei porque, eu gosto de viajar com a perna aberta. E perna aberta em banco com aba vai ficar machucando, né? Vamos lá, acelerando, retomada. Desculpe, não estou entendendo. Não, é porque eu estou acelerando. Puxa muito bem, pessoal. Puxa muito bem. Motor turbo é outra conversa, né? Turbo é turbo. Acho que não tem... Depois, a partir do momento que você tem experiência de dirigir o carro, turbo alimentado, um torque em baixa, é difícil se acostumar com os motores aspirados, né? É mais complicado. Mas puxa bem, o motorzinho responde bem, silencioso. Eu tô curtindo o carro, esse que é o detalhe, tá, pessoal? Eu vou passar para vocês o que realmente eu tô sentindo do carro. Mais uma vez, mais uma marca, uma outra marca que eu tô testando o carro e tô gostando. Tá? A gente vai cheio de preconceito, tá? A gente já vai todo assim, 3 cilindros, 1.2. Caramba, que
Bacana o carrinho. E agora nós vamos fazer ali a entrada de Vinhedo, a curvinha, para ver se realmente essa pincelada no freio da roda que tá dentro funciona bem. Ok, Google, existe alguém mais bonito do que eu? Haja beleza para uma pessoa só. Vai discutir com o Google? Valeu, Google! Depois dessa cantada que a menina do Google me deu, eu vou fazer uma entrada triunfal aqui na entradinha de Vinhedo. Bora lá, 100 km por hora e vamos entrar, hein? Vamos entrar aqui na curvita. Ó, menino, ó, moleque, o bichão, ó! Que isso? Isso é SUV, brother? Isso é SUV? Olha isso aqui, cara! Lindamente senti ele ali catando de levinho. Boa, moleque! Ah, moleque! E agora vamos passar aqui no nosso Ruidcar. Ruidcar, que está aqui na frente, a nossa pista de teste de suspensão e ruídos internos. Eu caio para 50 km por hora, que é a velocidade permitida. E vamos lá, hora de sacolejar a bagaça. Ó. Carro é novo, né, galera? 5.000 quilômetros. Tá perfeito. Vamos ver mais pra frente. Queria um carrinho desse para longa duração, para ver como é que seria. Mas olha, digo para vocês, que bacaninha que tá o carro, viu? Gostei mesmo. Bora chegar lá na oficina, eu vou encostar na porta e ver. Será que ele vai dar uma média boa, hein? Ah, tá com gasolina. Ok, Google. Eu sou muito bonito, não sou? Em tudo há beleza, mas nem todos a enxergam. Confúcio. Mojove mandou mensagem bem na hora. Ei, Mojove, o que foi, Mojove? Ô, Mojove. Ok, Google. Quer nem responder. Pessoal, perguntei se a Terra era plana. Ela travou. Ela falou assim que esse cara é doido. Ô, Google, vai conversar comigo? Ok, Google. Me abandonou. Muito bem. Porte de SUV, cara de SUV, um bom espaço interno, um bom comportamento dinâmico, eficiência de carro compacto. É isso mesmo, depois dos 18,5 km rodados, média de 14,5 km por litro no nosso circuito misto. Tá aqui, ó, 14,5. Muito bom, né? Muito bom. E a parte de manutenção também de carro compacto, porque a mecânica praticamente é muito parecida com a do Onix. O que eu posso dizer desse carro? Digo que a experiência foi muito boa e sejam todos bem-vindos ao futuro, à tecnologia. Galera, apresentar para vocês o Alexandre. Beleza, Alexandre? E aí, rapaziada? Como é que foi de viagem? Foi tranquilo? Foi bem, tranquilo. Um ano em Portugal? Um ano. Um ano em Portugal, mas ele não aguentou de saudade, falou, não, quero voltar para o Brasil, comer a comida do Brasil, que é diferente, né? Muito. Tem muita diferença. Então ele está de volta aqui. E ele chegou ontem, a gente buscou ele no aeroporto, ele já vai começar a trabalhar com a gente e eu preciso testar o tracker aqui na rodovia. Eu preciso fazer uma viagem maior. Vocês viram que eu fiz o teste aqui agora, mas eu quero que ele vá com a família dele. Você, a esposa E a filha. e a sua filha. Você tem, se ela senta em cadeirinha ou ela vai na cadeira normal agora? Ah, já vai normal por causa do Já vai tamanho. com cinto de segurança e tudo, né? Então, legal. E vai ser uma viagem aqui de família. Vai ele, a esposa e a filha em Londrina. Vai dar 1.000 quilômetros de volta. 1.000 quilômetros de volta. Eu vou perguntar para ele depois o que ele achou dessa experiência com a Tracker, né? A Tracker, e com relação a estabilidade, conforto, Consumo. né? Consumo, tudo. Esse carro tem farol em LED. Acho que você vai gostar. Positivo? Positivo, é isso aí. Então, o Alexandre vai. Depois, quando ele voltar, eu vou pegar o feedback com ele. Beleza? Boa viagem. Olha, muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, aqui a gente já está preparando já para finalmente nós vamos colocar essa joia para funcionar. Agora vai. Tive que esperar uma mão de obra europeia chegar para poder mexer no carro europeu. Né? Tecnologia alemã, pega lá um mecânico que vai fazer estágio perto da Alemanha. É mais ou menos. E aí, como é que tá aí, chefe? Tranquilo? Beleza. Bom, ele chegou na quinta-feira e antes de entregar a Tracker
lá para a GM, eu comuniquei a GM e falei, um viajou de HRV e ele viajou de Tracker. Você foi para Londrina. Foi. Ida e volta uns 1.100 quilômetros? Por aí, 1.200. Como é que foi a experiência com a Tracker? Foi boa. Cara. Gostou? Sim. Econômico? Muito. 17,8 na gasolina e 12,5 no álcool, carregado. Na volta você voltou carregado. Carregado. Ele foi visitar os parentes em Londrina e voltou daquele jeito. Aí na volta ele falou, eu achei o carro meio difícil a retomada. Isso. O carro lotado até a tampa, em um caminhão de carga, fizeram mudança. Atenção, o pessoal da GM fez frete com o carro de vocês aí, tá? Mas foi por uma boa causa, a avaliação foi bem feita, mas você gostou do carro? Gostei. Andando abaixo dos 2.000 RPM, ela fica econômica, acende o verdinho lá No painel de economia e vai embora. e ela vai embora. Mas e no volante, você achou legal? É firme, Gostou? freio é bom, Direção leve? estável, Gostou? leve. Muito bom o carro. Nesse quesito, sim. Ela tem os pontos cegos que ela avisa ali no retrovisor. espelho, muito Então bom. os pontos cegos que ela tem na construção, ela compensa ali com aquela... Sim, ela já avisa antes do carro chegar, você já consegue ver ali. Ela começa a aparecer nos retrovisores. Isso é um ponto muito bom. Legal. E um carro confortável, né? Então tá aí. Quem falou aí foi o Alexandre, que está trabalhando aí com a gente agora. Ele chegou na quinta-feira e como ele precisava visitar, ele já está sem carro aqui, eu falei, viaje nesse aqui, depois você fala como é que é. É o teste real. São as pessoas usando o carro no dia a dia para poder a gente passar para vocês de fato, porque senão fica viciado. A minha opinião, às vezes, pode acabar um pouco viciada, beleza? Agora sim, final do vídeo.